Bom dia, queridos. Mais uma grande oportunidade para nós todos, né? Eu pedi para o presbítero Daniel para a gente dar uma olhada nos livros de Atos antigos, que eu queria tirar algumas dúvidas e abordar algum tema, né? Próprio dos livros de Atos. E, para minha surpresa, né, nós estávamos lá vasculhando os livros e o Daniel procurando os livros de Atos. Eu disse: Daniel, ele é o número 4, é grosso, deve estar revestido de tecido a capa. Isso tem 52 anos. E ele logo localizou exatamente assim. 52 anos. Em 74 eu fui eleito secretário do conselho. A minha primeira ata eu redigi em 75, ata 398. 2 livros inteiros eu escrevi à mão as atas. Está lá registrado. E outra surpresa é que a presidente da SAF tem me perguntado se eu sabia alguma coisa a respeito da organização da SAF. Então eu sugeri ao presbítero Daniel que procurasse no livro 3, que também eu localizei para ele, ali, porque o livro 3 começa com o reverendo Davi lá em 1945. E é possível que lá tenha alguma coisa a respeito da organização da SAF, porque no livro seguinte, aliás, um livro específico da SAF, em 58, com a chegada do reverendo Higino aqui, foi reorganizada a SAF e tem lá a eleição da diretoria e as sócias membros. Então a irmã estava à procura de alguma coisa. Lá eu localizei e passei a ele essas informações que estavam por permissão por auxílio da irmã que saiu, que ela abriu, e eu tinha conversado com o Daniel. No arquivo eu localizei esses livros de atas da SAF e até de outras organizações, e localizei essas informações que para ela, para a presidente, vai ser importante. O texto que lemos, tremendo texto, né? Podemos falar da região sul, né? Samaria, Galiléia e Judéia. Os 3 estados do sul. E a igreja crescia e se fortalecia, e crescia em número e havia paz. Nós estamos falando do presbiterianismo do sul do Brasil. Samaria, Judéia, Galiléia. 3 regiões da Palestina, região sul do Brasil. Cresceu, cresce a paz e o Espírito Santo habita. Alguns dados, algumas informações importantes, né? Inicialmente, a igreja presbiteriana era denominada Igreja Cristã Presbiteriana. Talvez muita gente não saiba disso. Mas chamava, e está no registro de atos, Igreja Cristã Presbiteriana. O conselho da igreja não se chamava conselho, chamava-se sessão da igreja. Sessão da igreja. Desde 1909, quando ela foi criada, ela denominava o conselho como sessão da igreja. Em 1916, por decisão do Supremo Concílio, que é a organização maior,
passou a se chamar o conselho de consistório. Esse era o nome do conselho de 1916, e eu não sei até quando que foi, porque pela perda do livro de Atos número 2, completamente perdido, é possível que essa alteração para conselho de igreja tenha ocorrido e o registro estivesse contido no livro número 2. Porque no 3 não consta, porque eu, quando fui secretário, vasculhei todo o livro 3 e parte do livro 4, que foi iniciado por outro secretário, que depois eu dei continuidade. Então, não está lá. Portanto, essa mudança para se chamar a unidade deliberativa da igreja a nível de representante dos membros, o conselho, era chamado de consistório desde 1916. Tá? Em 1925, a Assembleia Geral da Igreja tomou algumas decisões, entre elas a decisão de convidar o irmão Gervásio Custódio Coelho e o irmão Francisco Augusto do Prado, pai da irmã Hélia do Prado, viúva e já falecida do pastor Pedro Anderson Duarte. Eles foram convidados, ou a Assembleia decidiu que eles deveriam representar e assumir a liderança dos trabalhos da igreja local, da igreja de Tijucas e das 8 congregações subordinadas a esta igreja, como representantes do pastor, do seu auxiliar, pastor designado, seu auxiliar, o presbítero Antônio Fagundes, que o presbitério, na reunião anterior, tinha autorizado o pastor a escolher e ajustar os termos de conduta, ou seja, o modo de funcionar, operacionalizar o trabalho do presbítero, que era presbítero em São Francisco do Sul, e que foi convidado por esses 2 pastores, Palmiro Ruggeri e Antônio Marques Júnior, para ser o evangelista responsável. Então, quando o evangelista não estivesse aqui no campo, Gervásio Coelho e Francisco Augusto do Prado eram os responsáveis pela administração cultica da igreja. Ok? Também foi decidida na Assembleia Geral, a essa época, a construção de uma casa para a residência do evangelista que veio de São Francisco e que a igreja local assumiu jurisdição sobre ele, a esposa e seus filhos. Entre eles a nossa conhecida irmã Gracema Fagundes Pereira. Os irmãos dela, Abel e outros mais, né? Não precisamos aqui porque os irmãos não conhecem, então não resolve. Mas a irmã Gracema, juntamente com seus irmãos, foram recebidos. O consistório assumiu jurisdição sobre eles ao trazer de São Francisco para cá. Eles moraram numa casa cedida pelo diácono Pedro Cipriano da Silva, e, na sequência, a Assembleia decidiu reajustar o salário dele e construir uma casa para eles morarem. O pastor Palmiro Ruggeri, que era pastor à época,
e que tinha então sido designado para ir para outro campo, durante o tempo em que foi pastor aqui, morou ao lado do templo. Certamente havia alguma residência, algum barraco, né? Porque o templo já era uma coisa de madeira pequena, tá? Foi ele que inaugurou, em 1924, o segundo templo. Ok? Então, da história, o segundo templo, inaugurado em 1924, por Palmiro Ruggeri, pastor italiano, Palmiro Ruggeri, Francesco, deixa eu ver se eu lembro sobre o outro, se tem algum, né? Sempre eu esqueço o segundo, Augusto ou alguma coisa assim, né? Palmiro Ruggeri. É bom a gente focar um pouco mais na história mais recente e para os irmãos conhecerem a história deste templo. Porque este templo é um marco histórico da Igreja Presbiteriana, não só em Camboriú, mas em Santa Catarina. Certamente não demorará muito tempo e a prefeitura vai, pelas suas leis municipais, tentar tombar como patrimônio histórico, e aí o conselho não vai poder reformar mais nada sem autorização. E aí não pode mexer mais. Porque ele é um ícone das igrejas reformadas na região. As igrejas católicas, as matrizes são sempre muito bonitas, pomposas, etc. Mas a Assembleia de Deus tem uma linha construtiva que segue geral, e muitas igrejas têm uma planta padrão, como dos irmãos aqui, logo à frente, como é os adventistas ali, né? Tem um planta padrão, mas a igreja presbiteriana não tem, cada um constrói um templo diferente um do outro, conforme o conselho. Foi muito complicado para se chegar à definição e à aceitação desta obra. Porque Reverendo Higino Bento Santos, filho desta terra, que foi aluno no ginásio, no Instituto Cristão de Castro, enviado por patrocínio de membros da igreja, que depois migrou para JMC, o Instituto José Manuel da Conceição em São Paulo, para fazer o segundo grau, e depois foi para Campinas, onde se formou em teologia no Seminário de Campinas. Reverendo Higino, ao se formar, ao ser ordenado, trabalhou no Paraná, Garapuava e outras cidades vizinhas. Quando foi organizado o presbitério de Florianópolis, Reverendo Higino, então, migrou para Santa Catarina, para o presbitério de Florianópolis, trabalhou em Lages, e então veio, na sequência, para Camboriú, chegando aqui em 1957. Ok? Foi recebido em 1957. De 58 a 63, ele foi pastor nesta igreja. Reverendo Higino, em 58, no ano de 58, ele projetou este templo porque o anterior era pequeno. Eu já falei de que a migração para as cidades vizinhas foi muito grande e a pobreza era maior ainda, a dificuldade financeira era enorme. Construir esse templo, que hoje já é um ícone e é volumoso a proposta orçamentária para construir algo semelhante, imagine em 1958. Então houveram muitos embates no conselho, na membresia, na comunidade. Os irmãos, filhos da
da igreja que migraram para as cidades vizinhas, que eram consultados para doações, etc., criticavam a ideia futurista do pastor Higino, para quem ele vai colocar um templo tão grande? Para quê? Numa região em que todo mundo está indo embora desse lugar para as cidades vizinhas. Loucura na cabeça desse homem. Então foram muitas críticas, irmãos. Foi muito difícil. Pastor Higino passou muito trabalho para convencer não só os membros do conselho, mas da igreja e os descendentes da igreja, que já estavam em outras cidades. Eu já disse, vou repetir para os que não lembram ou não estavam aqui, se é que alguém não estava, creio que não. E é pena, e eu gostaria de, se possível, o Daniel pesquisasse no livro do Conselho, do período do reverendo Higino como pastor, se lá existe o registro, que eu não lembro disso, de quais famílias doaram quais janelas. Cada janela dessa foi doada por uma família. Família de fundadores da igreja. Não essa das antigas, né? De madeira. Sim, elas eram de madeira e os vidros eram menores, pequenininhos, todos quadriculados. E no cantinho de baixo, lá direito, tinha o nome da família que doou. Então, famílias com mais posses doaram as janelas maiores, com menos posses as menores, as da torre. Lá, aquela circular lá em cima, né, bem, muito bonita, eu creio que foi o próprio conselho que assumiu, né? Então, mas foi muito difícil. Jantares que a SAF organizava para arrecadar dinheiro, saía na comunidade, as mulheres da SAF, os filhos iam fazer pedido de contribuição. Um doava, já ficava anotado na casa do fulano de tal, podia ser católico, isso, aquilo, eles queriam ajudar na obra. E aí doavam galinha viva, carne de porco, ovelha, coelho, aipim, batata, feijão. E não foi um jantar, nem dois, irmãos. Foram muitos. Festa das flores da mocidade, cada jovem moça representava uma flor, a rosa, a dália, e assim por diante, e cada uma fazia a sua própria festa. A que arrecadasse mais recurso era então a rainha das flores. E na casa do seu Ideleste, na casa do seu Anastácio, na casa do seu Acácio Amorim, na casa, enfim, do seu José Umbelino, e assim por diante, ocorriam então em datas que elas decidiam festas das flores para arrecadar recursos. O plantio comunitário de arroz pelo grupo dos homens, roça de arroz sequeiro, tá? E tantas outras formas de arrecadação, muitas. Então esses recursos foram angariados pinga a pinga, gota a gota. Este piso era de um ladrilho fabricado em Itajaí. A fábrica ainda existe em frente ao cemitério de Itajaí, do lado da loja de materiais para a churrascaria da família Pavan.
Ali tem a fábrica que fez o piso, que foi colocado neste templo, tudo ladrilhos de 20 por 20, de areia prensada com um desenho em losango. Depois é que foi feito isso aqui. Os bancos eram antigos bancos, todos de sarrafinho, que daqui foram levados para a congregação de Congonhas. Lembra dos banquinhos lá? Davi tem um banquinho lá. Tá, então guarde bem. Guarde bem. É histórico. Eram os banquinhos daqui, de sarrafinho. Irmãos. Então não foi fácil. Reverendo Gino passou muito trabalho para convencer o povo da igreja de que este templo ia ficar cheio, ia lotar. Como o texto lido, havia paz, crescia em número, em graça, em comunhão. A população da região diminuía, mas havia uma perspectiva de fé, de desenvolvimento que o reverendo Gino imprimiu na igreja, em que ele veio pastorear como filho da terra. Então, historicamente, irmãos, este ícone imobiliário ou imóvel como um ícone no município é referência. E não é só referência porque ele é bonito. Ele é referência porque ele tem suor e sangue. Os homens da igreja indo para o rio tirar areia para essa construção. Ir para as matas lá no areal para tirar madeira para serrar no engenho de serra do diácono Acácio Amorim. Quantas situações difíceis trazer esse material de lá para cá. Falta de meio de transporte. Trazer pedreiros de Nova Trento. Fazer a obra passo a passo, levanta, não é hoje, né? E aí, isso aqui é uma vala em volta, num barro tão duro quanto essa tábua, praticamente, cavado fundo, colocado cabeços de pedra, como se chama, restos, preenchido com massa de cimentos, não tem ferro, nivelado, a partir da altura do chão, blocos de molões, até que 1959, setembro de 59, portanto 50 anos depois da organização. Para as condições financeiras da época, isso era algo surpreendente. Uma igreja que tinha sido organizada em 1909, 50 anos depois, está no seu terceiro templo. Isso é histórico. Isso é sinal de vitória. Isso é força de um povo que assumiu o calvinismo não só como seu modo de vida, mas como princípio.
E isto está registrado também, porque lá em 1912, dentro desta visão de que presbiteriano conhece a Bíblia, e onde eu vou, eu recebo essa informação, onde eu prego, aqui ou fora do Brasil. Ah, você é presbiteriano? Então você conhece Bíblia. Porque os presbiterianos conhecem Bíblia. A cultura, aquilo que foi trazido, e eu já citei, Jornal Presbiteriano, Seminário de Campinas, do Rio, Instituto Cristão de Castro, JMC em São Paulo, Mackenzie, Escola Americana no Rio, trouxe cultura para o povo brasileiro. Igreja Presbiteriana é sinônimo de transmissão, de aculturamento do povo. Esta igreja teve a primazia de escolher em Maria Branca Francisco a primeira professora de educação básica para os membros da igreja. 1912. A maioria da população camaronense era analfabeta. Mas os presbiterianos sabiam ler e escrever. A própria igreja, a sessão da igreja, o consistório, o conselho, seja que nome for, a época que for, tratava disto e autorizou Maria Branca Francisco a abrir a escola para ensinar as primeiras letras para as crianças e adultos. Então, nossos antepassados foram instruídos desde a raiz. O primeiro professor de escola pública do município chamava-se Martinho Pedro da Silva, irmão do meu avô, filho do doador do terreno desta igreja, de Pedro Cipriano. Martinho Pedro da Silva. Pedro Cipriano da Silva foi quem trabalhou a mente do reverendo Gino, trazendo-o para a igreja. Eles eram fregueses do comércio do meu bisavô, conseguiu um emprego para Higino Bento Santo como professor de primeiras letras, e ele saía do Rio Pequeno diariamente e ia lecionar lá no Areal, e o calçado dele era um tamanco de pau. Higino Bento Santos foi professor primário lá no Areal, antes do Rio, perto da casa de João Jocó, que morou ali, casado com a irmã da minha avó materna. E o Higino Bento Santos, jovem, antes de ir para Castro, teve o emprego de professor primário. Martinho Pedro Silva foi professor de escola pública aqui no Rio Pequeno. A Igreja Presbiteriana tem essa linha de fundamentação não só bíblica, mas cultural. Isto é uma referência. Isso é importante, irmãos. A igreja cuidar da sua membresia, não só dando instrução na palavra, mas fundamentação para a vida. Ora, as dificuldades para se executar uma obra dessa envergadura não iriam ser fáceis nem de curto prazo. Mas em 1963, antes da saída do reverendo Gino, esse templo foi inaugurado.
fazer esta obra, que não era assim bonita porque depois foram feitas as reformas, né? Mas já era uma coisa vigorosa, tremenda. Eu chegava aqui, entrava numa portinha, para lá era o púlpito, aqui tinha um corredorzinho, abria uma porta de uma sala, era a sala do conselho, saía para os fundos da igreja, lá era o pavilhão. Tinha outra lá igual. Tudo isso foi mudado. A escada que subia o sótão era nesse lado aqui. Exatamente. Mas também tinha aquela que saía da galeria, entrava ali e subia pela torre. Lá na torre, muitas vezes, o PH, e eu participei, se reunia. Eu ministrei escola de catecúmenos lá na sala da torre para muitos alunos da escola dominical. Na primeira sala, porque tinham 4 salas, uma sobre a outra. Imagine naquele espaço ali da torre, além de uma sala, ter uma escada para subir para o andar superior. Mas tinha. Foi. Também na mocidade. Sim, sim. Esse banquinho de riba. Sim, sim. O pavilhão que tinha ali atrás, com um palco, chão batido, os jovens brincando de roda, as festas de Natal. Mas alguns podem imaginar porque lembram, pegaram um resquício. Mas a festa de Natal no Rio Pequeno era algo que você... Não, uma Oktober, uma Fenarreco, uma marejada, equivalente, mas era religiosa. As apresentações natalinas, o pessoal enchia de tal forma que tinha gente sentado nas janelas do templo. Gente sentada nas janelas do templo. Então era muito concorrido, muito. A Estael ali e a Nina estão rindo porque deve lembrar de algumas dessas fases, né? Nós idosos aqui, né? Pois é. Aí, tem mais alguém que concorda conosco, né? Mas, gente, esta igreja tem uma história muito importante. Ela é muito representativa a nível catarinense. Muitas igrejas foram organizadas com base na membresia que daqui saíram. Reverendo Gino, como pastor filho da terra, e eu digo e quero aqui replicar. Hoje, vocês têm um pastor filho da terra. É difícil ser pastor na igreja em que você nasceu. É ou não é, pastor? A cobrança é tremenda. Ele passou por todo esse caminhar. Foi presbítero. Fez como eu fiz, pegar os livros antigos e pesquisar como é que se escreve ata. Ele fez o mesmo que eu fiz, para aprender. Livro de ata, querido, você não pode, errou, arranca essa folha e joga fora. Errou, risca ali, passa um coisa em cima, passa um errorex, né, e escreve. Não pode. Se você cometeu um equívoco, você tem que fazer um termo de correção. Registrar o termo de correção que você vai fazer. Você está na página 8,
você registra lá no lado que vai ter um termo de correção, diz em que página você vai fazer a correção ali, e vai lá na frente e diz, ó, lá onde eu disse assim, 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 não é assim, assim, é assim e assim. Não dá para passar a borracha, nem dá para pintar em cima. E tem outro fato que hoje não precisa mais, e é importante que os irmãos saibam, porque muitas certidões de batismo e de casamento eu elaborei para entregar para pessoas que não tinham registro civil de nascimento, nem sabiam a data exata que nasceram. Vinham até a mim, e como secretário na minha época, e antes de mim também deve ter muito ocorrido isso, e a gente pesquisava nos livros de atas, e lá estava escrito que no dia tal, o pastor tal prestou relatório ao conselho de que ele recebeu por batismo, ou por batismo e profissão de fé, ou por profissão de fé, fulano, filho de fulano, no lugar tal, no dia tal, nascido na data tal. Então o pastor fazia uma itinerância daqui a Tijucas, a Zimbros. Meus pais, meu avô foi recebido por matrimônio na igreja de Zimbros pelo pastor Júlio Camargo de Nogueira, carioca, que foi pastor aqui por alguns anos. E que ele é que desposou Maria Branca Francisco, a professora que abriu uma escola de primeiras letras para os filhos da igreja. Ela que era prima do irmão Anastácio? Ou prima do irmão Anastácio? Ela era prima, era sobrinha do vô Rodolfo. Porque ela era filha de José Bernardino José Francisco, eleito na organização da igreja como presbítero e representante dessa igreja por anos a fio ao presbitério. Como hoje eu tratei mais disso, eu não sei, eu tenho muitas informações sobre as famílias da igreja, e talvez não caiba aqui eu estar citando família por família, né? Mas eu queria aproveitar os 20 minutos que nós temos para deixar livre para perguntas, que se eu puder responder, eu o farei. Mas já explico isso, Elias. Bom, é que a igreja esta é a nossa quinta palestra, e na primeira nós falamos sobre o presbiterianismo no sul do Brasil, mais focado na área fora daqui, tá? E eu devo fazer a seguinte colocação que é importante. Lá na primeira ou segunda aula, talvez, eu deixei subentender que os presbiterianos que vieram para o Brasil vieram lá no início, bem no início, por volta de 1500 e alguma coisa, talvez tenha ficado subentendido para servir aos filhos da corte. Tá? Na verdade, a corte portuguesa só chegou ao Brasil em 1808. Corrija-se isso, né?
Antes disso, nós tivemos os governos gerais, as capitanias hereditárias, as entradas e bandeiras, etc. Então, durante 300 anos, de 1500 a 1800, praticamente foi dominado pelo catolicismo. Com raríssimas exceções, e nós citamos, né, lá 1855, com Fletcher, no Rio Grande do Sul, outros compositores, com Malaquias, com vários outros, né, com o holandês Van Orden, que imprimiram, publicaram, venderam, doaram, fizeram um trabalho lá no início, e o caminho para isso foi a chegada dos primeiros reformados, porque a reforma se deu quando? 1517. Portanto, até esta reforma protestante na Europa se consolidar e vir alguém de mente reformada para o Brasil, que foi descoberto em 1500, levou um tempo. Mas, nesse início já, a ideia de reforma se expandindo na Europa inteira, a convite do pessoal que veio e que fez parte das primeiras levas dos navegadores que chegaram alguns reformados que trabalharam a ideia de ensino, de educação para os filhos daqueles que eram descobridores e os que foram trazidos para, na sequência, estabelecer os governos gerais, as companhias hereditárias e assim por diante. Então foi dividido em 5 grandes companhias e a história do Brasil tem verdades e algumas coisas meio obscuras que na escola pública não se passa. Mas a partir do Rio de Janeiro, e tendo como base os portos, porque não havia ferrovia nem estrada, e o caminho era o mar, os portos do Rio, de Santos, de Paranaguá, de Florianópolis, de Laguna, de Porto Alegre e Rio Grande, é que o evangelho se propagou nesse nível através de distribuidores de livros, folhetos, etc. Os primeiros missionários que vieram, então começaram, mais especificamente para o nosso caso, entrando de São Paulo, direção a Lages, que foi fundada por Paulista, a ferrovia que foi implantada norte-sul, aliás, de São Paulo para o Rio Grande do Sul, lá pelo extremo oeste, né? A vinda de vários pregadores missionários para o estado do Paraná, através do Porto de Paranaguá, indo a Curitiba e entrando para o norte e para o oeste, para Garapuava e etc. De Curitiba desceu Jorge Landes até São Francisco do Sul, que foi das igrejas centenárias catarinenses a primeira igreja a ser organizada em 1900. Então, de Curitiba para São Francisco, ok? De São Francisco... Tem? Uma igreja reformada, 400 anos, sim. Então vejam, claro que foi fundada uma no Rio Grande do Sul, mas que veio a ser transferidas para os irmãos nossos, né? Desculpe. Me faltou a memória agora, como é?
Não. Anglicanos. 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 Portanto, para chegar aonde nós estamos hoje, foram 400 anos. Foi lá em 1900, e aí, mais precisamente, em 1958, com o nosso querido Ashbel Green Simonton. Ok? 1958. 1858, desculpe. 1858. 58, 59, vamos botar mais dezembro assim, né? E com ele, em pouco tempo, alguns anos, estava lá, jornal, escola americana, seminário, e foi, e cresceu. E aí, primeira igreja, São Francisco. Segunda igreja, Florianópolis, 1901. Terceira igreja, Xanxerê, 1917. Quarta igreja, Jordão, 1917, final do ano. Quinta igreja, 1909. Tá, desculpe. 1901, 1901, 1907, 1909. Tá? Então, 50 anos depois de Simonton, 5 igrejas catarinenses. Igreja centenária. A quinta é esta aqui. Em 1959, lança a pedra fundamental, ok? Deste terceiro templo. Reverendo Pedro se forma, é ordenado, namora com Hélia do Prado, que estava presente no lançamento da pedra fundamental, e foi ela que colocou lá dentro uma Bíblia que deteriorou-se. Dentro lá da urna tinha muitos documentos, entre eles uma Bíblia que a irmã Hélia do Prado colocou. É possível. Casou com o reverendo Pedro, que foi ordenado na segunda reunião do presbitério de Florianópolis e foi enviado para Blumenau, no lugar do missionário estrangeiro, e em 1959 organizou a igreja de Blumenau. Família Anderson, com um trajeto num grande ramo familiar de Três Riachos, em que a minha prima é viúva de um membro da família, com N pastores formados ao longo do período. O pastor Pedro do Duarte é parente do pai do Silvio? É. Sim, e é parente do esposo dela. Parente do esposo dela. Tá? Família Anderson. Que, junto com a família Chaves e família Cabral, em Rio do Sul, em Bom Retiro e região, aí, veja, a família Anderson tem Alderi, tem Euclides, tem vários outros. Mas ali teve a influência muito grande de um missionário que veio de Curitiba para aquela região, Midkiff, que foi um dos primeiros ali. Bom Retiro era exatamente, o nome nasceu porque era
onde o pessoal que estava subindo de Florianópolis para o Planalto, Lages pela Serra, iam procurar um abrigo para repousar à noite e o nome passou a ser Bom Retiro. Onde eles se acolhiam para descansar para a nova etapa da jornada, até o Planalto. Bom Retiro. Aí Bom Retiro e toda aquela região ali que vai em direção também descendo para a Agrolândia, Midkiff foi um grande evangelizador. A família Anderson, Chaves, Cabral, muito daquela região, que também está em Camboriú com Chaves Cabral no Macaco, que o presbítero Gumercindo Chaves em Itajaí e o Lênio Chaves, pastor, e o outro primo dele também pastor, família Chaves, família Cabral, família Anderson. Tá? Que na região de Três Riachos, Biguaçu, Tijuquinhas, foram uma grande... Eu até disse para minha prima, olhando o livro, quando da organização da igreja de Três Riachos, dos 34 membros arrolados na organização, 20 têm sobrenome Anderson. Ok? Veja o peso, né? Aí reverendo Higino estudou junto com Alcides Anderson, no JMC. Ambos faziam parte do Grêmio Estudantil, tinha um Grêmio Estudantil religioso e um Grêmio Estudantil cultural. O Grêmio Estudantil cultural tinha nome Castro Alves. E fizeram um movimento para tirar o nome de Castro Alves, porque ele era ímpio. E um amigo do reverendo Gino fez uma paródia e publicou no mural. E ele foi penalizado porque na paródia dizia que, como se fosse o Higino que tivesse escrito aquilo, dizendo, tira o Castro Alves, coloca eu, porque eu sou Bento Santos, que era o nome dele, Higino Bento Santos. Eu sou Bento Santos e não ele é ímpio. E ele foi penalizado porque não foi ele que escreveu, escreveram e botaram lá. Eles eram amigos de seminário no JMC. Foi ele que substituiu o reverendo Gino em Garapuava. Quando o reverendo Gino saiu de Garapuava, veio para o presbitério de Florianópolis e foi para Lages. Eu já li 3 livros para poder dizer essas coisas para vocês. Mas graças a Deus ele me permite. O reverendo Gino não estava mais aqui quando o templo foi inaugurado, né? Não, eu creio que ele foi inaugurado em 63, com ele presente, ele saiu em 63 e foi para Joinville, de lá e foi para Garapuava. Em 65 houve a reunião do presbitério aqui, em que foi ordenado o reverendo Osvaldo, que foi ser pastor em Itajaí, o reverendo Paulo Brasil, que foi pastor em Lages. E foi recebido, vindo do presbitério, não sei se do Paraná, o reverendo Valdir Berni, no mesmo ano de 65, janeiro. Pastor Pedro e irmã Hélia casaram em 58 ou 59. O templo, pedra fundamental, ela era solteira ainda. Pregador, reverendo Eucias de Melo, da Igreja Presbiteriana de São Vicente. Eucias de Melo. Não é o Eucias de Florianópolis. Praticamente filha daqui. A de Itajaí, praticamente filha daqui. A de Blumenau, o reverendo Pedro
A de Blumenau foi organizada em 59, no mesmo ano do lançamento da pedra fundamental do terceiro templo aqui. Tá? Outras perguntas? Reverendo Stanley lá também foi. Reverendo Célio Duarte era seminarista, estava fazendo a licenciatura dele em 65, foi ordenado em 67. Passou por aqui também? Passou por aqui, foi pastor aqui. Passou em Itapema, foi ele que idealizou o templo de Itapema. Ele era o verdadeiro musicista. Pastor que realmente ensinou as músicas do inário evangélico que nós usávamos em salmos e hinos, e há outra entonação de muitos dos hinos. Reverendo Célio, com seu diapasão, né? Tá? E a minha filha Kátia tentava imitá-lo. É. O Reverendo Célio é vivo ainda. É vivo, quero ir visitá-lo. É viva. A Benta. Irmã Benta. Marta, exatamente. Exatamente. Então. Me batizou. Hein? Célio é pastor que me batizou. Ó, viu? Tem testemunho aí, gente. Acho que nós vamos batizar o Cruzinho, né? Quem fez o meu casamento foi a reverenda Eni. Eni Luz de Moura. Eni Luz de Moura foi presbítero, foi evangelista e foi pastor. Hein? Reverendo Eni é de Florianópolis. Tá? Reverendo Otávio é de Araranguá, não, é de... Perto de Araranguá ali. É. Acho que ele é de São Paulo, né? Não. 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 É ela que é de São Paulo. Uruçanga ele. Uruçanga. Valdir Bern de Blumenau. Reverendo Valdir Luz de Curitibanos. Depois que o reverendo Gino vai embora, em 63, até a vinda do pastor Carlos Losma, praticamente 10 demorou, anos depois, demorou. Quanto o que se deu de fato a crise da igreja quando chega o Bosma? Só o êxodo rural ou alguma outra coisa? Porque quando ele chega é para justamente praticamente salvar o trabalho. Exato. Então, fazendo uma correção que eu fiz acho que no domingo anterior, sobre a palavra do reverendo Valdir Berndt, né, de que bananeira que já deu caixa, isso eu já corrigi. Na minha visão, ele não teve intenção de diminuir ou de desprestigiar, né? Tanto é que ele foi o grande propulsor e colaborador para que pastor Bosma viesse para a nossa região, para a formação de liderança nova, para um planejamento e desenvolvimento do presbitério. E isso foi feito com grande êxito. Naquele período de 63 até a chegada do pastor Bosma em 73, 75, 73 no Brasil, em Campinas, curso de português, etc., 75 aqui no nosso presbitério. Saindo em 90 para os Estados Unidos. Esse período, 63, 73, vamos assim dizer, 20 anos, não, 10 anos, né? 10 anos, a igreja ficou sob a liderança de pastor chamado de pastor evangelista. Nós não tínhamos casa pastoral, nós não tínhamos dinheiro para alugar uma casa, portanto, nós não tínhamos como pagar salário de pastor e dar moradia, que é norma presbiteriana. Então, os pastores estavam sediados nas igrejas vizinhas, e vizinha aqui é entre aspas, porque Valdir Bern estava em Florianópolis, reverendo Davi em Itajaí, reverendo Pedro em Blumenau,
Reverendo Célio em Itapema, Reverendo Eni, já falei, né? Em Blumenau. E, portanto, as visitas pastorais se davam uma vez por mês e, às vezes, de 3 em 3 meses. O presbitério, vendo que não estava havendo crescimento numérico das igrejas, em 73 lança o plano de expansão do presbitério, um projeto liderado pelo pastor Valdir Berndt, pastor Adão Evilásio Vieira, alguns presbíteros, pastor que foi para a Concórdia, né? Dilson Silva Ribeiro, formaram a comissão para analisar a situação do não crescimento numérico das igrejas presbiterianas. Estavam sentindo que alguns pastores estavam meio acomodados no seu lugarzinho. Estavam com o bumbum no assento e não queriam descolar. As igrejas não estavam crescendo. Aí resolveram dar uma sacudida de ânimo e começaram a avaliar por que tal igreja não cresce, por que não transforma a congregação em igreja, por que isso, por que aquilo, tal. E deram uma sacudida. Alguns se sentiram ofendidos, sentiram mal porque foram atingidos no seu status quo, na sua maneira de ser. E o ideal era que cada um tivesse fazendo um plano de vamos fazer essa igreja crescer. 2 anos se passaram só com reuniões, estudo, e mexe aqui, porque aquilo, como é que está. E chega o Bosman e assume a Secretaria do Planejamento do Presbitério. Junta com alguns pastores, entre eles o Jader de Itajaí, tá? Um presbítero de Porto Alegre, o próprio reverendo Oswaldo Henrique Hack, o pastor Romualdo Figuecol, que depois foi segundo pastor em Florianópolis, também atuou por aqui como seminarista. E aí isso balançou a estrutura e o pastor Bosman lançou um plano estratégico. E criou um ambiente incômodo, mas de renovação das forças. Ele passou a trazer de Campinas alunos dele, nos finais de semana em que ele ia, a cada 15 dias ele ia ministrar, trazia seminaristas para ajudar no trabalho, para estudar com ele em casa, e esses seminaristas começaram a estimular esse crescimento. Vários deles depois vieram ser pastores aqui, como Walter Scher, como o de Balneário, Ricardo Costa em Balneário, com um grande trabalho na mocidade, no trabalho. Depois o próprio Carlos Henrique e assim e muitos outros, né? Muito. Marcos Chaves brasileiro. Então, esta realidade contagiou e mexeu com os ânimos dos pastores instalados. E vários pastores, numa safra de pelo menos 8, que foram examinados na reunião do presbitério, em Saco dos Limões, quando eu fui eleito secretário de atas do presbitério, em que a reunião começou na sexta, terminou segunda-feira de manhã, passamos a noite reunidos de domingo para segunda.
Lá foram recebidos pelo menos 6 seminaristas enviados para o seminário de Campinas e de Minas, lá. Alguns, acho que Minas, sim. Não sei, não, Pernambuco, né? E esta safra de novos obreiros, Wilson Santos, Célio For, e por aí afora, é que deram um novo tom, uma nova dinâmica ao presbiterianismo no litoral catarinense e até para o interior. Surgiu, só concluindo, surgiu a divisão do presbitério, subdivisão, os 3 novos presbitérios, um sínodo, criação depois do presbitério do Rio Grande do Sul, a expansão no oeste, a ligação, voltou uma ligação geográfica com o Paraná, e hoje esse crescimento é bastante substancioso. Pois não, Daniel? Estava na hora do movimento desse já, né? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Muito obrigado. Eu creio que na escola dominical nós não voltaremos, né? Mas o que eu ia pedir é ver se acha no livro de Atas, se tem registro de quais as famílias estavam lá citadas e resgate isso para um trabalho de reconhecimento e rememória para a igreja. Tá bom?